Boa tarde, povo de Deus. Salve Maria Santíssima, a mãe de Jesus e minha. Eu sou o Eric do grupo de oração Filhos de Maria. Estamos aqui ao vivo com vocês nessa live online, com vocês, em virtude do coronavírus. Todos nós sabemos que estamos em quarentena e também não estamos nos encontrando na igreja. E estamos aqui aproveitando dessa ferramenta para evangelizar, Nossa Senhora tem nos inspirado a necessidade de evangelizarmos pelas mídias sociais. As pessoas têm colocado tantas coisas ruins nas mídias sociais, então vamos fazer coisas boas, vamos evangelizar, vamos levar a palavra de Deus, amém? Quem compartilha evangeliza, meus irmãos. Então, se vocês puderem compartilhar esse link para que essa mensagem chegue até outros corações, nós agradecemos e com certeza Nosso Senhor e Nossa Senhora agradecem muito mais. Bom, para a gente dar início aqui à live, eu quero fazer uma retrospectiva desse período quaresmal. Nós estamos aqui na 4ª semana de quaresma. O grupo de oração Filhos de Maria, para quem acompanha, para quem é participante do grupo, sabe que nós, nesse período quaresmal, estamos falando a respeito de situações ligadas à quaresma, certo? Então nós tivemos, por exemplo, o primeiro tema, que foi quaresma, tempo de graça. O segundo tema, que foi as tentações, como vencer as tentações no período quaresmal. O terceiro tema, quaresma, tempo de santidade. Na semana passada, que foi a nossa já primeira live, a nossa irmã Daniele pregou sobre como vencer esse tempo, como passar por esse tempo de tribulação em que nós estamos vivendo. E hoje eu vou falar com vocês a respeito de um tema extremamente importante, e mais ainda por esse tempo que nós estamos vivendo. Eu não sabia o que falar para pregar, não sabia o que trazer para vocês, eu estava sem inspiração nenhuma até ontem, quando eu assisti a bênção do Papa, a bênção mundial que ele deu. Eu sou muito ruim com latim, então eu não vou falar aqui o nome da bênção, tá? Mas foi muito inspirador naquele momento, Deus tocando no meu coração o tema dessa pregação de hoje, que é: a misericórdia do Pai vem em nosso encontro. A misericórdia do Pai vem em nosso encontro. Essa palavra misericórdia, a igreja nos ensina que ela é o maior atributo de Deus. A misericórdia é o maior atributo de Deus. O Salmo 117, versículo 1 vai dizer: louvai a Deus, porque eterna é a sua misericórdia. A misericórdia de Deus é eterna. Jesus Cristo, conversando com Santa Faustina certa vez numa aparição, ele disse para Santa Faustina: minha filha, diga aos pecadores que se os pecados deles forem como as areias do mar, se forem o tanto das areias do mar, maiores do que as areias do mar, para que eles não tenham medo de virem a mim. E numa aparição a Santa Catarina de Sena, uma doutora da igreja, Nosso Senhor Jesus Cristo disse também que os pecados dos homens não são maiores que a sua misericórdia. E isso entristece muito o coração de Jesus, quando nós duvidamos da sua infinita misericórdia. Entristece muito o coração de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, para falarmos um pouco desse tema, para a gente poder aqui partilhar com vocês, fazermos uma breve meditação, eu quero vos convidar a pegar a palavra do Evangelho de São Lucas. Evangelho de São Lucas, você que está em casa aí, vamos pegar a palavra do Evangelho de São Lucas no capítulo 15. Evangelho de São Lucas no capítulo 15. Vou dar um tempinho para vocês, para procurarem aí a Bíblia. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. A palavra vai nos dizer assim, meus irmãos. Ela tem como título Parábola do Filho Pródigo. Disse também: um homem tinha 2 filhos. O mais moço disse a seu pai: meu pai,
dá-me a parte da herança que me toca. O pai, então, repartiu entre eles os haveres. Poucos dias depois, ajuntando tudo o que lhe pertencia, partiu o filho mais moço para um país muito distante. E lá dissipou a sua fortuna, vivendo dissolutamente. Depois de ter esbanjado tudo, sobreveio àquela região uma grande fome e ele começou a passar penúria. Foi pôr-se a serviço de um dos habitantes daquela região, que o mandou para os seus campos guardar os porcos. Desejava ele fartar-se das vagens que os porcos comiam para ninguém, mas ninguém lhes dava. Entrou então em si e refletiu: quantos empregados há na casa de meu pai, que tem pão em abundância, e eu aqui estou a morrer de fome. Vou me levantar e irei a meu pai e lhe direi: meu pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como a um dos teus empregados. Levantou-se, pois, e foi ter com seu pai. Estava ainda muito longe, quando seu pai o viu e, movido de compaixão, correu-lhe ao encontro, o abraçou e o beijou. O filho lhe disse então: meu pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai falou aos servos: trazei-me depressa a melhor veste e vestilha, e ponde-lhe um anel no dedo e calçado nos pés. Trazei também um novilho gordo e matai-o. Comamos e façamos uma festa. Este meu filho estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado, e começaram a festa. Palavras da nossa salvação, glória a vós, Senhor. Meus queridos, essa passagem para nós tem um significado muito, mas muito profundo. Muito profundo, extremamente profundo, especialmente nos tempos em que estamos vivendo. A palavra de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo vai dizer em João capítulo 5, versículo 39, as Escrituras dão testemunho de mim. E aqui nessa parábola, que é, pelo menos para mim, a mais bonita, a mais bela de todas, nosso Senhor aqui ele está testemunhando o Pai, testemunhando o amor do Pai. Ele mesmo vai dizer, lá no Evangelho de São Mateus, no capítulo 28, ninguém conhece o Pai senão o Filho, e ninguém conhece o Filho senão o Pai. Tudo me foi dado pelo Pai, vai dizer nosso Senhor Jesus Cristo. Então, aqui ele está revelando o Pai. E nós podemos fazer uma analogia também do Filho. Esse Filho que sai de casa, que pega a sua herança e vai para outro país, vai para um lugar longe. Nós podemos aqui fazer uma analogia com toda a humanidade, uma comparação com todos nós. Nosso Senhor vai dizer no catecismo, lá no parágrafo 1º, que nosso Senhor nos criou por amor, nos fez livres para a sua vida de bem-aventurança. Nosso Senhor nos criou livres para amá-lo. Gálatas capítulo 5, versículo 1, é para que fôssemos livres que Cristo nos libertou. Não foi para o pecado, não foi para o mal. Mas, infelizmente, já lá em Gênesis capítulo 3, não me lembro o versículo agora, a serpente persuadiu Eva naquele momento. E o que aconteceu? Eva caiu, comeu do fruto proibido. E ali rompeu-se a amizade de Deus para com a humanidade. Porém, Deus nunca desistiu da humanidade. Se nós formos ler o Antigo Testamento, nós vamos ver que desde o dilúvio, quando Deus manda as águas, Ele ali naquele momento salva a humanidade com a família de Noé. Nós vamos vendo em todos os livros das Sagradas Escrituras, situações em que Deus cuida do seu povo, situações em que Deus permite o castigo, mas logo depois nosso Senhor vem com a misericórdia. E sempre o povo se afastando de Deus, sempre o povo virando as costas para Deus, sempre o povo buscando adorar outros deuses. É o que vai dizer o profeta Oséias, lá no capítulo 11, Deus fala através da boca do profeta: quanto mais eu vou, quanto mais eu chamo o meu povo, quanto mais eu corro atrás do meu povo, mais ele se afasta de mim. Mas ele adora Baal, mais ele oferece ofertas aos ídolos.
E assim sempre foi. Deus abriu o mar para o povo fugir do Egito, da perseguição do Egito. Deus alimentou o seu povo com maná. Deus fez sair até água da pedra para matar, para saciar a sede do seu povo. E mesmo assim, sempre o povo, sempre os seus filhos viraram as costas para ele. Sempre. E hoje está acontecendo isso também. Hoje nós vemos, infelizmente, um esquecimento, um fechamento para o amor de Deus. A humanidade virou as costas para Deus. E mais do que virar as costas para Deus, nós vivemos tempos tão terríveis em que não só viramos as costas para Deus, mas zombamos de Deus, escarnecemos de Deus, como aquele programa Porta dos Fundos tem feito muito, né? E infelizmente muitos católicos assistem aquelas obras infrutíferas das trevas que tem levado muitos à perdição de suas almas. Muitas pessoas assistem esses programas, infelizmente, como nós vimos no carnaval, escarnecimento da fé, a zombaria para com nosso Senhor Jesus Cristo apanhando de Satanás, Jesus Cristo feito como se fosse um maconheiro, ou seja lá o que for, se esquecendo do temor a Deus. A humanidade perdeu o senso, meus irmãos. Um papa da Igreja Católica, se não me engano, o Papa Paulo VI, ele dizia que o pecado dos nossos tempos é a perca do sentido do pecado. Todos os homens, infelizmente, esqueceram-se dessa realidade, do quanto o pecado é algo asqueroso, é algo terrível, é algo que ofende profundamente o coração de Deus. E continuando essa analogia, esse menino, esse filho mais novo, ele gastou tudo que ele tinha com as meretrizes, com as prostitutas, traindo seu pai, como nós fazemos com Deus, como o povo da antiga aliança fez, traiu a Deus. Deus chega a dizer lá em Êxodo 25 que ele é um Deus ciumento, que ele não divide a sua glória com ninguém. E nós traímos a Deus. Santo Agostinho chega a dizer que a nossa alma é esponsal, ou seja, quando nós somos batizados, a nossa alma é esposa de Jesus. E nós temos traído a Deus com uma vida totalmente devassa. Quantos batizados que vivem uma vida de pagãos? Quantos são os batizados que, como vai dizer o Dom Henrique Soares, grande bispo, ele vai dizer que existe o pagão batizado. Não existe o católico não praticante, existe o pagão batizado. Existe o católico e o pagão batizado. A imagem cortou aqui, eu vou olhar aqui para o pessoal lá do Instagram. Então, meus irmãos, esse é o retrato da humanidade. A humanidade que pega todos os bens dados por Deus, a sua inteligência, a sua sabedoria, todos os benefícios de Deus para fazer o mal. Para fazer o mal. Olha o que está acontecendo com o nosso mundo. Olha esse coronavírus, esse vírus terrível que veio da China. Olha que coisa terrível. Nossa Senhora nos alerta no seu livro do Cenáculo, é um livro de capa azul grosso. Ela fala sobre o dragão vermelho comunista. Esse dragão vermelho comunista nada mais é do que a China hoje. Mas ela diz que ela é a mulher revestida de sol, Apocalipse 12, e ela vai nos ensinar, ela vai derrotar o dragão e nos apresentar a Santíssima Trindade. É através de Nossa Senhora, a Mãe da Misericórdia, que nós vamos vencer isso, meus irmãos. E isso é terrível. As pessoas estão assustadas, estão desesperançadas, tem gente se matando, cometendo suicídios, porque tem visto notícias que causam pânico no povo, nessas TVs que já foram compradas pelo Partido Comunista Chinês. Eu quero fazer essa denúncia aqui, se alguém não está sabendo, fique sabendo. Canais de televisão que foram comprados pelo Partido Comunista Chinês, que distorcem, que levam o povo à loucura, ao desespero, e assim nós temos tirado os olhos daquele que é o nosso tudo, daquele que é o caminho, a verdade e a vida. Jesus é o tudo na nossa vida. Se nós temos Jesus, se nós temos Jesus em nossa vida, se nós
o amamos, se nós entregamos a nossa vida a Jesus, nada pode nos amedrontar, nada, nada, nem mesmo a morte, nem mesmo a doença, nada. A gente tem que se precaver sim, temos que tomar cuidado, temos que tomar os cuidados necessários, mas aquele que está na graça de Deus, aquele que está sobre os cuidados de Deus não vai perecer, não vai perecer. E nós temos visto um desespero, as pessoas estão perdendo a fé, estão se afastando da igreja. Quantos pecados, meus irmãos, estamos em tempos de quarentena, estamos em período de quarentena, e o que nós temos visto? As pessoas estão pecando mais, eu entrei esses dias num site de notícias, para ver uma outra notícia, mas de repente apareceu uma notícia que nesse período de quarentena, os sites pornográficos estão sendo os mais visitados, porque as pessoas estão em casa. Olha isso, olha que coisa terrível. Nossa Senhora em Fátima disse aos pastorinhos que a maioria das pessoas que estão no inferno estão lá pelo pecado da impureza. São Padre Pio, certa vez chorando antes de morrer, ele chorava e dizia: eu tenho medo de não ter espaço no inferno de tantas almas que serão condenadas pelo pecado da impureza na próxima geração. Nosso coração está fechado, o coração do ser humano fechado para a misericórdia de Deus. Nosso Senhor Jesus Cristo vai dizer em Apocalipse: eis que estou à porta e bato, se me deixar entrar, eu entrarei e cearei com você, entrarei em sua casa e cearei com você. E quem é que tem aberto as portas do coração? Quem é que tem aberto a porta do coração para Jesus? Para Jesus Cristo, meus irmãos, que é o nosso tudo. E para dar sequência na parábola aqui do filho pródigo, depois dele ter gastado todo o seu dinheiro, com as meretrizes, depois de ver que tudo isso era ilusório, enganação do demônio, depois que ele se viu sozinho, sem amigos, sem ninguém, ele resolve lembrar de Deus, resolve lembrar do seu pai. Aí ele se lembra que lá ele tinha de tudo, que lá na casa do pai ele tinha uma alegria que não passava, ele tinha um amor incomparável, que nem dinheiro nenhum, festa nenhuma, nada poderia comparar-se a esse amor. E aí ele se dá conta do que ele estava perdendo, e naquele momento ele deseja se lambuzar das vagens, da lavagem dos porcos de um determinado local em que ele estava trabalhando, e nem isso ele podia comer. Essa lavagem dos porcos nós podemos interpretar aqui como o nosso pecado, o pecado que é algo terrível. São João Maria Vianney, certa vez, quando teve a visão de uma alma em pecado mortal, ele desmaiou, caiu duro no chão, e assim aconteceu com vários santos. São Padre Pio de Pietrelcina, quando ele sentia que uma alma estava em pecado, ele tampava o nariz, tamanho podridão que é uma alma em estado de pecado grave. Nem uma pessoa em decomposição, um corpo em decomposição se compara à podridão que é uma alma em estado de pecado grave. Santa Teresa de Ávila também teve essa, não vou dizer se isso é graça, nem sei o que é isso para dizer, mas Deus deu para esses santos. Deus deu para esses santos esse dom de ver, de sentir. E como que nós fazemos do pecado um projeto de vida? Como que o mundo tem feito do pecado um projeto de vida? Romanos 6,23 vai dizer que o salário do pecado é a morte. No livro de Sabedoria, capítulo 2, versículo 23, vai dizer que foi por inveja do demônio que o pecado entrou no mundo, e quem pertence a ele provará do seu veneno. 1 João 4,8, aquele que peca é do demônio. Infelizmente, muitos estão enveredando por este caminho. Mas tem uma saída: a misericórdia de Deus, o amor de Deus, esse amor infinito de Deus. Quando aquele jovem se dá conta, o que acontece? Ele resolve voltar para casa. E quando ele volta para casa, seu pai o avista, seu pai que provavelmente deve ter ficado todos os dias, anos e anos, esperando seu filho, subindo no monte para ver se seu filho via pela estrada.
E quando o seu pai avista aquele filho, o que ele faz? Ele faz o que Santo Agostinho vai dizer, doutor da igreja. Na nossa busca por Deus, Deus se antecipa e vai até o nosso encontro. Ele foi até o encontro daquele filho. Ele foi. E quando ele vai ao encontro daquele filho, ele não julga, ele não aponta o dedo, mas simplesmente lhe dá um abraço, com os olhos cheios de lágrima, coração cheio de júbilo, e acolhe aquele seu filho de volta para casa. Coloca um anel nos seus dedos, vestes novas, manda matar um boi e faz uma festa. Porque o próprio Jesus vai dizer, lá na parábola da ovelha perdida, mais vale uma alma, um pecador arrependido, o céu se rejubila muito mais por um pecador arrependido do que por 99 justos que não precisam de arrependimento. E aí o céu faz festa por essa alma que retornou, por causa do arrependimento, a contrição. Lá na carta de São Tiago, no capítulo 4, versículo 10, vai dizer: humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Deus não resiste a um coração humilde, a um coração contrito, a um coração que se rende à sua graça. Deus não resiste, meus irmãos. 1 Pedro 5,5 vai dizer: Deus resiste aos soberbos, mas dá sua graça aos humildes. E aquele jovem voltou. Sim, cometeu todos os pecados, ofendeu ao seu pai, não teve um comportamento bom, foi muito ruim o comportamento que esse jovem teve, porque aquele jovem praticamente tinha matado seu pai do seu coração, quando ele pediu aquilo que era a sua parte da herança. Mas mesmo assim, o pai o acolheu. E é isso que o pai está fazendo conosco nessa quaresma. É isso que o pai está fazendo conosco, meus irmãos. Ontem o padre Bruno, o padre da Canção Nova na Santa Missa, ele dizia que esse é um tempo de graça. E muitas pessoas o questionaram, mas como pode, padre, ser um tempo de graça? Tanta doença, tanta coisa ruim acontecendo. Ele falou, é um tempo de graça, sim. É um tempo de graça, porque são nesses tempos que a misericórdia de Deus se manifesta. São nesses tempos. São nesses tempos que o amor de Deus se manifesta. E Deus está nos chamando a Ele. Deus está nos chamando a Ele. Ontem eu tive a oportunidade, graças a Deus, de assistir aquela bênção do Papa Francisco. Como eu queria, naquele momento, ter dado um beijo na bochecha do Papa Francisco, dar um abraço nele e dizer obrigado, Santo Padre. Obrigado por se deixar guiar pelo Espírito Santo de Deus. Obrigado por abrir as portas do céu para nós. Nessa sua atitude, de dar essa bênção, de abrir, de dar a indulgência plenária para todos nós. Quantas pessoas que estavam desesperadas porque não podiam se confessar, porque está sem sacerdote para confessar, e com essa bênção do Papa, com essas indulgências plenárias, o Papa também abriu oportunidade para se adquirir as indulgências plenárias, de poder se confessar fazendo a contrição perfeita diretamente a Deus, claro, fazendo o propósito de se confessar com o padre assim que possível. Quantas pessoas foram aliviadas por isso, quantas pessoas foram tocadas pela graça de Deus. Que maravilha, que bênção é ser católico, meus irmãos. Que bênção, naquele momento eu vi como é maravilhoso ser católico apostólico romano. Como é maravilhoso fazer parte desse corpo místico de Cristo. De termos um vigário de Cristo na terra, que com uma chave ele pode ligar no céu, ligar aqui na terra e ligar no céu. Foi o que o Papa fez. Quantas pessoas ontem voltaram ao estado de graça? Quantas pessoas foram perdoadas das suas penas temporais, dos seus pecados, das consequências dos seus pecados passados? Quantas pessoas, por causa dessas indulgências plenárias? Que maravilha, meus irmãos, que bênção. E eu me emocionava, e eu agradecia, louvava e glorificava a Deus por isso. Ali, diante de Jesus Eucarístico na televisão. E aí, o último ponto também, né, aqui da parábola, essa festa, esse banquete, que aquele filho é convidado a participar pelo seu pai, a Eucaristia, meus irmãos.
O Santo Padre, o Papa, se utilizou da Eucaristia para salvar o mundo dessa peste, porque eu tenho certeza que Deus já ouviu as nossas orações, ouviu a oração do Santo Padre, e nós seremos libertos. Nós seremos libertos desse vírus. Eu tenho certeza absoluta disso. Eu tenho certeza absoluta, eu tenho convicção disso. Porque a misericórdia de Deus ali nos tocou de maneira profunda. Eu me lembrei da passagem de quando Jesus Cristo estava avistando Jerusalém, dizia: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu os quis acolher em meus braços como a galinha faz com os pintinhos. Ali eu vi a missão da igreja, acolher os seus filhos como a galinha faz com os seus pintinhos, sem deixar nenhum escapar. Mas infelizmente, meus irmãos, muitos não aproveitaram dessa graça. Muitos poucos os que despertaram-se para isso, infelizmente. Mas te tocando, meus irmãos. Esse amor de Deus, que a palavra vai dizer, a misericórdia triunfa sobre o julgamento. A palavra de Deus diz isso. É claro que Deus é justo, e é claro que Deus castiga, sim, isso está na palavra. Eu repreendo e castigo aqueles que amo. Deus permite, sim, as consequências dos nossos atos para que nós acordemos, para que nós nos despertemos para a realidade de que sem Deus nós não somos nada. Olha o que o Papa Francisco disse ontem na sua homilia. Ontem eu fiquei mais apaixonado pelo Sumo Pontífice. E eu quero rasgar aqui o meu amor por ele mesmo. Eu quero falar aqui para todo mundo que está ouvindo. Eu amo o Santo Padre, o Papa Francisco, por tudo isso que ele fez e pelo que ele está fazendo nesse momento. Olha o que ele disse ontem. O início da fé é reconhecer-se necessitado de salvação. Não somos autossuficientes, sozinhos afundamos. Precisamos do Senhor, como os antigos navegadores precisavam das estrelas. Nós precisamos do Senhor. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o bom pastor. Ele é aquele que deixa as 99 ovelhas e vai atrás daquela que se perdeu. Talvez essa que se perdeu é você hoje que está assistindo essa live aí. Talvez seja você. Há quanto tempo talvez você se afastou da igreja? Há quanto tempo você se afastou de Deus? E tem sim embrenhado por caminhos ruins, tem se machucado. E quanto mais Deus vai atrás de você, quanto mais Deus vai atrás dessa ovelha, quanto mais o bom pastor vai atrás da ovelha, mais a ovelha foge. E ele manda mensagem, manda um pregador, manda um sacerdote, manda vídeos, mas mais essa pessoa foge, mais essa alma foge, até o ponto de que ela cai num buraco, e ali ela é toda suja de lama, quebrada, machucada, ferida, já não tem mais como se mover. E aí essa alma se lembra de Deus. Essa alma se lembra de que há um Deus. Há um Deus que a criou. Esse Deus que sempre vai atraí-la para si. Sempre. Sempre esse Deus vai atrair essa alma para si. Sempre. Nunca esse Deus vai desistir de nós. Nunca. O profeta Isaías já dizia: eu troco reinos por sua causa. Você está gravado aqui na palma da minha mão. O profeta Isaías dizia isso. Deus nos ama com amor de predileção. Ele olha para nós e vê apenas você que está aí. Não vê uma multidão, mas é você, como se fosse somente você nesse momento. Jesus disse para Santa Gertrudes: minha filha, por você, pela sua alma, eu voltaria a fazer tudo que eu fiz de novo. Eu sofreria tudo que eu sofri naquela cruz, naquele Calvário. Somente por sua alma. Jesus está falando isso para você agora. Somente por sua alma. Não importa o que você fez no seu passado. Não importa o que você está fazendo agora. O que importa é daqui para frente. O que Deus tem para você. As graças que Deus tem para a sua vida. Olhos não viram, ouvidos não ouviram, coração nenhum sentiu o que Deus tem preparado para aqueles que o amam.
Quando o bom pastor pega aquela ovelha e leva para o seu aprisco, ele cuida dela, ele cura, ele restaura. E aquela ovelha já não mais tem aquela aparência machucada, ferida. E no meio das outras ovelhas, já não conseguimos diferenciar, porque ela está livre, ela está purificada, ela está limpa. Aí acontece aquilo que está em Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Eu não sei se é 1 Coríntios ou 2 Coríntios. Todo aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Santo Agostinho vai dizer: se o pecado tem sido motivo da sua tristeza, deixe que a santidade seja o motivo da sua alegria. Nosso Senhor Jesus Cristo hoje quer nos abraçar. E diante de todas essas coisas que estão acontecendo, há tanta confusão, tanta guerra, nosso Senhor nos convida hoje a vivermos esse restante de quaresma de maneira diferente, sairmos das brigas sociais, nas mídias sociais, brigas políticas, sairmos desse desespero por conta de um vírus. Gente, já aconteceu coisas muito piores, vírus muito piores, pestes muito piores, Não, nosso Senhor nos quer para Ele inteiro nesse momento. Ele é um Deus ciumento, Ele é um Deus ciumento. Olha o que vai dizer o Salmo 125, versículo 1, para que nós tenhamos um coração confiante em Deus, na misericórdia de Deus. Os que confiam no Senhor são como um monte de Sião, eternamente firmes. Romanos 8,31, se Deus é por nós, quem será contra nós? Eu termino essa pregação, termino essa live, pedindo a intercessão da Virgem Maria, ela que é a mãe da misericórdia, a mãe da igreja, ela que no pior momento da igreja estava aos pés da cruz do seu Filho Jesus, naquele momento em que não existia mais ninguém, naquele momento em que todos perderam a fé, ela estava lá aos pés da cruz de Jesus, e ela vai nos levar para os pés da cruz de Jesus nesse momento. É ela, ali nós somos banhados pela misericórdia de Deus. Quando eu for levantado pelo madeiro, atrairei todos os homens a mim. Deus quer que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Que a Santíssima Virgem Maria nos forme nessa escola da santidade, que ela nos leve a um caminho diferente daquilo que nós temos vivido, que ela nos mostre o caminho do seu Filho. Nesse momento, eu convido a você, de onde você está, a fechar os seus olhos e vá fazendo a sua oração pessoal agora nesse momento. Vá entregando para nosso Senhor Jesus Cristo, para o bom pastor, para esse pai que acolhe os seus filhos, todas as suas misérias nesse momento, os seus pecados, tudo que você tem passado. Talvez você está passando aí por um momento de provação tão grande na sua casa, até de depressão. Talvez você está sozinho, você não está com a sua família, está sentindo falta de um ombro, está sentindo falta de um carinho, está sentindo falta de uma companhia. Eu quero dizer para você, Jesus está aí com você. Deus está aí com você nesse momento. Nosso Senhor está aí para te amparar. Vinde a mim, vós que estáis aflitos sobre o fardo, e eu vos aliviarei, e recebereis a minha doutrina. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Esse Deus maravilhoso está aí com você, está aí com a sua família nesse momento. Se você tiver um crucifixo aí agora, se ajoelha diante desse crucifixo. Se não tiver, não tem problema, se ajoelha da onde você está agora e reza. Reza, entrega tudo para o seu Senhor nesse momento, como grande rei Davi. Davi que cometeu pecados terríveis, um adultério, um assassinato, mas quando se arrependeu, no Salmo ele disse: tende piedade de mim, Senhor, pela imensidade da vossa misericórdia, tende piedade de nós, Senhor Jesus, nesse momento. Tende piedade do seu povo, da sua igreja que padece, Senhor. Em nome de Jesus, vá clamando o Espírito Santo na sua vida. Eu peço que o Espírito Santo visite a sua casa nesse momento, pela intercessão da Santíssima Virgem Maria, eu peço. Romanos capítulo 5, versículo 5, a esperança não engana. O amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Esse amor de Deus, esse fogo abrasador, vai invadir a nossa alma nesse momento. E se você crê nisso, meu irmão,
Tome posse disso. Clame o Espírito Santo agora. Clame o Espírito Santo de Deus na sua vida. Eu suplico, Senhor, nesse momento, vá visitando todos os participantes desse grupo, os servos que estão assistindo essa live, as suas casas, todos os irmãos que foram alcançados hoje de alguma maneira, que vieram às vezes até por curiosidade para ver esse vídeo. Todos esses irmãos, Senhor, que sejam alcançados agora pelo seu amor, pela sua graça, pela sua misericórdia, Senhor. O teu Espírito Santo que vai dizer a beata Helena Guerra, a efusão do Espírito Santo é o beijo de amor de Deus para com a humanidade, esse beijo de reconciliação que Deus quer fazer com a humanidade, vem pelo Espírito Santo de Deus. Receba o Espírito Santo, meu irmão. Receba de onde você estiver essa graça. Que Deus coloque no seu coração neste momento o desejo ardente de buscá-lo no sacramento da confissão assim que você puder. Mas enquanto você não se confessar, que você faça a sua confissão espiritual. Faça a sua confissão espiritual, confesse a Deus todos os seus pecados passados, todos os seus pecados presentes, tudo, confesse tudo agora e faça um propósito com Ele de se confessar assim que você puder. E Deus fará algo novo na sua vida. Deus fará algo novo na sua vida, porque Romanos vai dizer: onde abundou o pecado, superabundou a graça, lá no capítulo 5, no versículo 20. Que Deus abençoe você, que a Santíssima Virgem Maria interceda pelos nossos lares, pelas nossas famílias, e que fiquemos em paz com as nossas famílias. Aproveite esse tempo com a sua família para amar os seus filhos, para dar atenção para suas esposas, os seus esposos. Aproveite esse tempo para rezar mais, saia um pouco das mídias sociais, saia um pouco do celular, reze mais, reze o Santo Terço, se você puder, reze o Rosário. Adore a Jesus, nem que seja pela televisão, adore a Jesus. Que Deus abençoe você, acumule de graças a sua vida. Eu falo aqui em nome do grupo de oração Filhos de Maria, que acontece todos os sábados, às 16h30, na paróquia Nossa Senhora da Guia, no Cochipó, aqui em Cuiabá. Todos os sábados nós iniciamos com o Santo Terço, e vocês estão todos convidados a participar conosco. Um grande abraço, salve Maria, e valei-nos São José. E viva a Sagrada Família. Amém.